Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Se as coisas estiverem em paz, não chame a Yasmin. Exatamente. E minha mãe tá na Suíça, quer dizer, tava, né? Voltou hoje, semana que vem ela tá aí com você. Foi levar os dólares dela pra Suíça. Foi. Os dólares de alguém, né? Dos clientes. E qual vai ser o tema hoje, pai? Hoje o tema é Acima de Nós, capítulo 164 do Vinha de Luz, Emmanuel, Médium Chico Xavier. Então vamos para Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Essa passagem, na minha visão, Jesus fala sobre ela quando ele traz o seguinte ensinamento. Estavam questionando Jesus sobre por que nem todos acreditavam na palavra dele. Todos acreditavam nos milagres deles. Porque viam, né? Os Sim. mancos, os cegos, os leprosos, viram Lázaro voltar à vida depois de 4 dias sepultado. Então, o pessoal, inclusive os judeus, apesar de se revoltarem com aquilo, acharem que era, né, um truque, etc., eles sabiam dos poderes. Tanto é que Nicodemos vai escondido conversar com Jesus. É impossível que alguém que faz os prodígios que você faz não seja o enviado de Deus. Então eles sabiam. Os milagres eles tinham certeza. Só não sabiam bem se era do bem, do mal. É isso que eu ia falar. Se era do diabo. Porque ele não estava dentro da doutrina antiga. E aí perguntam para ele: por que nem todos acreditam, mestre? E aí ele fala: não se bota vinho novo em odre velho, nem vinho velho em odre novo. Por quê? Quando você tem o vinho, e o vinho precisa ser fermentado, ele precisa ser envelhecido para ficar saboroso para você beber, tanto é que ele fica envelhecido anos em barris, né? Hoje em dia barris de carvalho, e aquilo é que dá o sabor ao vinho. Aquilo que prepara o vinho para o futuro. Quanto mais tempo o vinho, o uísque, quanto mais tempo ele fica dentro desses barris, dentro das vinícolas, melhor ele para o consumo. Então são 15 anos, 12 anos, 30 anos, o uísque é a mesma coisa. Então o que ele diz? Não adianta você pegar o vinho novo e botar num barril que já foi usado, porque quando o vinho está dentro desse barril, ele vai expandindo junto com o barril. Então o barril está novinho, você bota o vinho novo e o tempo ele vai expandindo dentro do barril, o barril vai dilatando com ele, dilatando até daqui a um tempo ele está pronto para beber. Se você bota o vinho novo num barril que já foi usado, já está dilatado, quando ele começa a dilatar, o barril explode. É que nem você botar água dentro do congelador na garrafa cheia. A água expande, né, o gelo, e estoura a garrafa. Então, não adianta pegar o vinho novo e botar num barril velho, porque ele vai explodir. Ele não vai conseguir evoluir junto com o vinho para estar pronto para beber. O que é o vinho novo? Era a religião nova, os novos conhecimentos, coisas que as pessoas não conseguiam entender ainda. Pegar um sábio daquele, um doutor da lei, um praticante daquela doutrina antiga e colocar uma religião nova dentro dele é igual vinho novo. Você vai explodir a cabeça dele, ele não vai entender, não vai aceitar.
E a mesma coisa, você pegar um vinho velho, uma religião antiga, que já está pronto para beber, e colocar ele dentro de um barril novo, você está desperdiçando o barril. Porque o barril não vai servir para nada. O vinho ele já está no ponto de ser bebido, ele não vai dilatar mais nada. Então Jesus ele traz essa mesma passagem de Paulo com uma outra percepção. Pegar uma doutrina nova, um conhecimento novo, que era o cristianismo na época, como é o espiritismo hoje, e querer colocar na cabeça desses antigos, que já estão com aquela religião antiga encruada nela, mesmo que eu chegasse a sentar para o Papa. O Papa provavelmente conhece o Evangelho melhor do que a gente, ou tem segredos muito maior do que o nosso lá no Vaticano. Mas se eu falar do espiritismo para ele, ele é um barril velho. Ele já foi usado, ele já foi o máximo que ele podia dentro da religião que ele professa. Não vai entender, nunca ele vai aceitar nos detalhes que nós vamos falar sobre a simplicidade da reencarnação, sobre os santos serem irmãos, sobre Jesus ser um irmão. Imagina eu falar para o Papa que Jesus é um irmão nosso mais velho. Eu falo, você está louco. Por quê? Porque ele é um barril velho. Ele não é um barril novo. Mas quando você fala para suas filhas, você vai numa evangelização infantil, você fala para os barris novos que estão lá, ela aceita na hora. Ela entende a lógica. Então não adianta pegar uma religião velha e colocar na cabeça delas que elas nunca vão aceitar Adão e Eva. E aí depois ele sai e vai para uma outra cidade que já tem um monte de gente vivendo lá. Como é que pode, se eles eram os primeiros? Então você pegar uma religião antiga e colocar num barril novo, numa criança, num jovem, ele não entende, não aceita. O criacionismo, a Terra é plana. Porra, a criança vai para a escola, a criança vê as fotos do satélite. Daqui a pouco as crianças estão pegando ônibus espaciais e estão vendo a Terra lá de cima, redonda. Como é que você vai dizer para ela que a Terra é plana? Então pegar a doutrina velha, que é vinho velho, e colocar em barril novo, não serve para nada. E acaba que você perde a criança. Porque você perde o barril. Você perde o barril. Porque você começa a falar e aí ela entra num modo de que ela não acredita, porque você não convence. Porque a ciência mostra para ela que não é aquilo. Porque a ciência mostra para ela outra coisa. E aí você acaba perdendo ela para uma das coisas que Paulo fala aqui, que é você ter essa parte da filosofia e essa parte da ciência, que é muito material e que vai de encontro à religião. E aí, quando você insiste nesse erro do tipo 2, né? De desperdiçar o barril, você acaba perdendo a encarnação, às vezes até a encarnação dela. Porque ele passa a não ter religião. Porque ele passa a não acreditar em nada. Como ele não acredita naquilo, ele não entende a Deus. Ele entra na negação direto, né? Então, Jesus ele era muito explícito em, olha, vinho velho é para barril velho. É o cara que já foi usado. E vinho novo. E que tá tudo bem ele se manter na religião na antiga. Próxima encarnação, ele vem e vai ser um barril novo. Se ele cumprir tudo que a religião tá mandando, independente de qual seja, ele vai se salvar, vai ficar então bem. Então é isso que o Paulo fala. O Paulo fala o seguinte: veio uma religião nova, que é cristã, e a gente não consegue explicar ela filosoficamente, cientificamente para algumas pessoas. Mas a gente acredita porque a gente acredita pelo lado espiritual. Sim. A gente sabe quem foi Jesus. E aí é um outro conhecimento, é o conhecimento do Espírito, que já vem com aquele ensinamento e aquela missão. Provavelmente a missão do Papa é completamente diferente da nós espíritas. Sim. Completamente. E aí sentar com ele é uma perda de tempo. Sentar com qualquer doutrinador desses de religiões antigas é uma perda de tempo para o espírita. Porque para nós a coisa é muito mais simples. Essa sala está cheia de espíritos. Esses espíritos são como nós, que desencarnaram e encarnaram, e estão aprendendo assim como nós também. E assim como Jesus fez, assim como Santo Agostinho fez, como Madre Teresa fez, como Santo Inácio de Antioquia, todos eles. Mas eles são muito melhores do que nós. Talvez, em algumas coisas, mas talvez se nós conversássemos sobre isso com Paulo, ele não entendesse nada. Hoje em dia entende. Né? Hoje, claro. Mas na época... Então não. É melhor em algumas coisas e pior em outras. Né? E são irmãos, alguns mais velhos, outros mais novos. Essa é a grande equidade de Deus. Todo mundo realmente é igual. Daquele que está preso no manicômio, numa penitenciária, até o mais elevado aqui no planeta, foi criado da mesma forma. Só que está evoluindo da mesma maneira e vai chegar no mesmo lugar. Vai chegar no mesmo lugar que é Jesus. E é isso, Mas isso choca muita gente. E a gente nem sabe se é Jesus, né? Porque acima, tem gente acima e... Mas para nós é Jesus o modelo. Para nós o modelo é esse, mas...
de uma forma Então, quando eu geral. vejo essa passagem do Paulo, é sobre isso que ele está falando. É sobre o nível espiritual e as provas que são necessárias para convencer cada espírito a acoplar no cristianismo. Quem já tentou convencer alguém que tem certeza absoluta de uma opinião contrária, com certeza já deve ter dado esse clique, que é muito difícil a pessoa, dentro dos limites dela, porque, na realidade, hoje em dia, a gente tem algumas coisas que a gente está, alguns ramos que a gente está avançando dentro do espiritismo, né? Tanto o ramo da física quântica, quando a gente começa a entender que tudo é energia, e as leis, e magnetismo, etc. E tem um outro ramo que a gente também está evoluindo e que o espiritismo está indo junto. É um ramo meio que material universal, o mundo inteiro está falando sobre isso, e que o espiritismo também fala um pouco sobre isso, que é a nossa realidade não ser a realidade. Né? Quando a gente começa a estudar narrativa, quando a gente começa a estudar memória, quando a gente começa a entender que o que aconteceu na realidade não aconteceu para todo mundo, que os fatos eles são moldados pela nossa personalidade, pelo nosso protagonismo, né? Então assim, não existe nenhum narrador confiável no mundo. Cada um tem a sua visão. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua realidade e cada um tem a sua, assim, recebe as informações de forma diferente, né? E quando você entra nesse caminho, você vê o quanto é difícil você convencer alguém, porque todo mundo tem certeza absoluta que tá certo. Se a pessoa achasse que estava errada, ela mudava de opinião. Então, isso cai na gente também, né? Ué, mas na física quântica explica isso, né? Sim, então é um rumo Depende que a do gente... observador, você vai ter uma realidade. Você vai ter tudo na vida é relativo, né? É. E aí entra um pouco nisso que a gente está discutindo também, porque ele tem o desejo de reconhecimento dele, ele tem os aspectos fundamentais da personalidade dessa encarnação, de outras encarnações, moldados de uma forma, e é absurdo, mas ele realmente não consegue acessar aquele conhecimento, por mais que para você tenha muita lógica e que você consiga explicar e consiga provar e consiga fazer experiência, e tenha método científico e tenha isso, e tenha aquilo, igual ainda tem gente hoje em dia que acha que a Terra é plana, acha genuinamente que a Terra é plana, mesmo com tudo isso que você falou. Então, assim, e não adianta, Se né? ele pegar um foguete que daqui a pouco vai ter e for pro espaço olhar a Terra plana, aí acabou, né? Eu não sei, porque, assim, é tão surreal, o nosso cérebro, ele nos protege tanto que ele não consegue nem... Você não consegue enxergar o que você não tem referência. Então, pode ser que tenha várias coisas acontecendo e existindo nesse momento aqui e que a gente não esteja enxergando, justamente porque a gente não tem uma referência para traduzir na nossa memória, né? Para traduzir... Então, não sei. Pode ser que ele suba, que ele olhe, mesmo assim ele ache que... Dizem que quando os portugueses chegaram com as caravelas, achavam que eles estavam pisando... Enxergavam, não né? enxergavam as O caravelas. barco. Então, Os assim, índios achavam que eles estavam flutuando. Exatamente. Então, se demora até você enxergar o que está acontecendo, né? Mesmo coisas materiais mesmo. Então, assim, ele pode até subir, mesmo assim olhar, não, tô sendo enganado. Teoria da conspiração. Gente. É que eu falei pra minha tia essa semana, fui visitar minha tia de 86 anos, e ela falou que tem tido muitos sonhos com pessoas que ela não conhece, sepultamento, e aí ela fica tentando trazer, ela acha que é o leiteiro que foi levar lá o negócio para ela, é o porteiro do prédio dela. Aí eu falei, tia, quando a gente dorme, a gente encontra pessoas que nós não conhecemos na nossa vida encarnada. Nós não vivenciamos ela aqui, mas são amigos espirituais. Quando você traz a lembrança do sono, do sonho que você teve com ela, você procura no teu cérebro e você não encontra aquela pessoa. Sim. Aí você encontra o mais próximo dela. Seja de um valor afetivo ou físico. Ou físico. Aí você acha que é o porteiro do teu Tanto prédio. que no sonho, às vezes, sabe, quando você tá falando com uma pessoa e aí de repente ela vira outra. Porque no momento não é você tava aquela procurando o físico, Isso. no outro é o afetivo. E aí acaba Então, o que nosso muda. cérebro buscando no que a gente conheceu desde o momento que a gente nasceu aqui e gravou, algo que só existe no plano espiritual. E é isso que Paulo fala. Nós conhecemos Jesus, nós aceitamos Ele porque nós acreditamos no espiritual. Sim. E não no material, nem no lógico. Os gregos buscando o lógico, né? Os judeus... Mas eles estavam buscando o lógico numa época em que a gente ainda não tinha condição
de maturidade de aprender a lógica. Hoje a gente ainda não tem condição de maturidade de aprender a lógica, né? A espiritualidade diz que o dia que se hoje comprovasse a reencarnação, a quantidade de suicídio ia aumentar disparado. Então a gente ainda não tem. Por isso que eles estão segurando. Eles estão segurando. Então a gente ainda não tem maturidade emocional para lidar com essa realidade. Então, você não gostou do teu corpo, ao invés de procurar uma cirurgia plástica, você vai se matar. E aí, no próximo eu no resolvo. próximo vem melhor. Exatamente. Então a gente ainda valoriza muito pouco, a gente ainda não tem. É igual criança com tecnologia, por exemplo, que viu um vídeo que não gostou, joga o celular no chão, porque não tem noção do custo e do trabalho que dá você comprar aquilo ali, né? Então a gente ainda não tem. E o ser humano é um dos poucos animais, ou o único, que provoca o suicídio, né? Todos os outros, a lei de progresso, de preservação da espécie, impede o suicídio. E nós, pelo livre-arbítrio, provocamos deliberadamente o suicídio. É um perigo. E vem aumentando no planeta. Mas vem aumentando por outro motivo. Porque muitos suicidas estão tendo as últimas oportunidades de encarnar agora para continuar no planeta. Sim, porque senão é Kiron. É Kiron. Isso é outro problema. Minha tristeza, que eu provavelmente já vim de capela. Não vou deixar você ir, não. Eu tô quase indo embora de novo. Triste. O Geraldinho que falou, né? Que tem um monte de capelino que veio pra cá exilado e agora vai ser exilado pra Quiro, quer dizer, já tá no segundo exílio. Imagina, esses são bons, hein? 2 anos reprovado. 2 anos reprovado numa escola. Não, saiu da escola, saiu de capela, primeira escola, foi expulso da escola. Aí vem pra cá pra ajudar essa escola, faz um monte de. Levando minha segunda expulsão. Segunda expulsão, vai pra terceira. Pesado pra mim, tá cuidado, batendo depressão. Fala pros ouvintes aí, cuidado. Gente. Vocês são capelinos, cuidado pra não paquiram. Vamos correr atrás. Que a coisa tá triste. Ai, meu Deus. Mas é o que o Paulo falava aí, né? Sobre gregos, sobre os judeus. Os judeus queriam sinais, né? O judeu queria um profeta do Antigo Testamento. Queria que Jesus, depois de ter sido preso, tivesse... não, o rei sou eu, desce daí, agora Israel... Vou abrir aqui o rio... Vou abrir o mar. Queriam que Deus tivesse descido na hora do julgamento e falar, não, meu filho é ele, né? Bota um monte de pomba. As pragas do Egito, tudo aquilo que eles estavam acostumados. Coisas materiais fortes, né? Só que a missão de Jesus não era uma missão material, muito pelo contrário. Ele vinha para vencer a morte, né? Para provar que a morte não existe. E aí, como é que você prova que a morte não existe? Você morre e volta. E aí você prova que a morte não existe. Jesus tinha 3 missões básicas que Deus deu a ele. Primeiro, mostrar quem é o Pai. Paternidade divina. Porque Deus, já sabiam, né? O Deus de Moisés era vingativo, era o olho por olho, dente por dente, abria o mar e afogava os egípcios, mandava gafanhoto, sapo. E outra coisa também, que mais ou menos, né? Mas sim, o Deus de Moisés era o Deus de Moisés. Não era o Deus dos egípcios, não era o Deus dos gregos, não era o Deus, né? Não era o Deus de todo mundo. Não era o Deus de todo mundo. E Jesus vem trazer o Deus de todo mundo. Vem trazer o Deus que é o pai de todo mundo. De todo mundo. E que se pedir um pão, lhe dá um pão, não dá uma pedra, lhe dá pedir um peixe, não dá uma serpente. Porque todas as vezes que os judeus tentavam separar Jesus, né? Porque eles perguntavam, quem é o próximo, né? E eles faziam essas tentativas ali para Jesus falar, não, o próximo é só judeu. Jesus pregava para todo mundo e curava todo mundo. Ele trouxe uma igreja universal, né? E bota samaritano como Por isso que bonzinho. O nome da igreja católica quer dizer igreja universal. Começa por isso. Então isso também faz diferença no Deus de Jesus. Além de pai, ele era de todo mundo. De todo mundo. E agora a gente está falando que é de todo mundo do universo. Sim. Então os extraterrestres são nossos irmãos. Sim. Assim como os capelinos, E é mais ainda, né? A gente está indo para um salto maior, porque logo a gente vai comprovar a existência de extraterrestres e serão nossos irmãos também. Então, o judeu, ele tinha essa percepção, olha, Deus é vingativo, se não fizer o que ele quer, você vai se dar mal. Se você não fizer o que ele quer, ele manda o castigo. E Jesus falou, não, ele vai perdoar, ele vai ser bom, olhe para mim e veja o Pai. Aí a gente confundiu ele com Deus. Criamos a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a primeira coisa era, quem é o Pai? Como ele é? É assim. Segunda coisa, a morte não existe.
E pode tocar em mim depois. Tomé, se você tiver dúvida, toca em mim, que eu vou aparecer. Vou aparecer muitas vezes, vou fazer novos milagres, mas já no plano espiritual. Sim. Para provar. E a terceira é, sem amor não adianta. Só existe uma forma de evolução. Amar ao próximo, amar a Deus. Vocês serão reconhecidos por muitos se amarem, não adianta dizer que é cristão, tem que ter o amor. O amor é uma energia, porque é o que você falou. Cada um tem um entendimento de alguma coisa. Eu olho para aquele telefone ali, eu sei o que é, você talvez não saiba, porque você nunca viu aquele telefone na sua vida. Que é aquele telefone antigo preto da CTB, na casa da minha avó tinha, que aí você soltava o disco, você não vai saber nem usar. Para mim é uma coisa normal. Então, cada um tem uma visão daquilo que conhece. Só uma coisa une ou afasta todo mundo, o sentimento. Porque o sentimento por alguma coisa, por mais que você entenda diferente, vai ser o mesmo. Ou você ama, ou você gosta. Então, por isso que o amor é a única forma. Porque você pode entender diferente um do outro. Mas se você amar, vocês vão se igualar no sentimento. E o espírito, quando ele vai para o plano espiritual, ele leva isso. Quando você olha alguém, pô, esse cara foi meu pai, esse foi meu irmão, esse foi meu tio, esse cara foi um líder, mas eu tenho amor por ele, tá tudo bem. Independe de como você enxerga ou você reconhece aquele fato. Ah, Jesus para mim foi o crucificado. Para mim ele é um irmão. Para mim ele é o espírito puro. Para mim ele foi o criador do planeta. Para mim, não importa, mas nós amamos ele, tudo bem. O sentimento iguala ou afasta as pessoas. O entendimento, não. Por isso que ele diz, né? Que a palavra, mas o sentimento vivifica. Por isso que Jesus traz essas 3 mensagens básicas para a nossa evolução. A morte não existe, na verdade, também está conectada com outra parte que era muito importante, que é meu reino não é desse mundo. Porque não é só a morte não existe. Existem coisas lá. Mas também de ter o tesouro no céu, né? Mas isso as religiões antigas também pregam. A religião católica, a religião protestante. Todas as outras religiões, até eles prometiam coisas materiais caso você cumprisse com aquilo. Então, os judeus, eles iam resignar, eles iam andar 40 dias no deserto, não sei o quê, mas ia vir Israel, a terra do pão e do mel, eles iam herdar o planeta, entendeu? E Jesus vira e falou, não vou prometer nada aqui. Material. A morte não existe e o meu reino não é desse mundo. Entendeu? Então, óbvio que todo mundo sabia e que estava aqui trabalhando para desencarnar e para ter um plano espiritual, porque afinal de contas é uma religião, toda religião fala sobre isso. Todas. Inclusive egípcios, etc. Todos te dizem o que vai acontecer depois da morte. Mas Jesus não só faz isso, como ele o tempo inteiro faz uma divisão e explica que a verdadeira vida não é essa. Mas 98% dos espíritos que estão aqui estão desejando morar no nosso lar. Tem um apartamentinho, uma casa, tem um lago, tem uns ministros. Continuamos a mesma coisa. Só que é do lado lá. A gente quer a mesma coisa. Gente, nosso lar não é o céu católico, que vai ter um monte de anjinhos, vocês vão ficar quietos. Nosso tem lar trabalho. É trabalho. Você trabalha mais lá do que aqui. Aqui tu ainda dá pra viajar uma vez por ano, ainda dá pra ir pra Búzios. Aqui a gente só vem uma vez por semana na rádio. Lá no nosso lar vai ter que fazer o programa todo dia. O tempo inteiro. Você nem dorme, você trabalha de noite. A escala 6x1 no nosso lar é muito mais, é 7x7. O operador ficou triste. Sinto muito. Tá no intervalo. Tá no intervalo. Quem tava com a gente desde o primeiro bloco percebeu que minha mãe não apareceu hoje para trabalhar, mandou a Severina de novo. Então voltamos a ter Yasmin convidados ainda, último do ano, para vocês se despedirem. Não, ainda tem uma. Não, semana Yasmin convidada. Semana que vem é Iris Hernani. Vamos ver se a Iris vem. A Iris vem, gente. Vamos. Que isso? Iris vem. E agora vamos ver, então, os comentários. Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20. Eu amo que 2 horas ela sempre manda. Aí, sempre que sou eu, ela refaz. Feliz Natal. Porque ela tá prestando atenção. Para vocês também, para todos os familiares. Amo muito vocês e esse programa. Que Jesus abençoe. Sônia Regina, do Rio Comprido. Dessa vez ela não voltou.
Oi, Hernani. Oi, Yasmin. Hernani se tornou meu personal spirit. Desde que assisti uma palestra da Iris no GBEM, passei a assistir tudo que tem gravado na internet. Conheci, assim, o Quintas do Evangelho. Por causa do Hernani, fui na Aliança no Jardim Botânico. Agora que fecharam pra obra, ele me indicou Rita de Cássia no Leblon. Fui ontem e amei. Gratidão por tudo que vocês fazem para divulgar a doutrina. Jesus abençoe abundantemente essa família. Hoje um amigo muito querido desencarnou com um fato fulminante. Aí pode passar pra gente que a gente vai colocar na lista, tá bom, minha linda? Um beijo enorme. Aliança, vou passar todo mundo Rita aqui. de Cássia, Consolador. Tem um monte de centro espírita pra gente indicar, né, Yasmin? Mais do que academia. E o MAP, né? MAP. O MAP tem 12 Mas o MAP é longe, polos, mas vai é pra longe tudo quanto é dela, lugar. ela fica na Zona Sul, ela mora na Zona Sul. A gente vai botar todo mundo na irradiação, tá bom, minha linda? Beto Orlando, um abraço em vocês aí do Quintas do Evangelho, Hernani e Yasmin Costa. Um abraço, Beto. A Elizabeth de Tomás Coelho mandou a lista para irradiação, a gente vai botar todo mundo. A Jean Andrade, do Parque Anchieta. Boa tarde, desde já vim desejar para pai e filho um Feliz Natal e um Ano Novo de realizações e renovações. No Natal não se esqueçam de Jesus. A Jean Andrade de Anchieta. Um beijo, Jean, gente. Eu tenho umas 5 palestras daqui até dia 25, não vou conseguir esquecer de Jesus. A Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. Na escuta, já dei o like e compartilhei também o programa. Desejo um Feliz Natal de Jesus e com Jesus. E um Feliz Ano Novo repleto de saúde. Um beijo enorme, Feliz Natal, querida. A Índia Lopes mandou uma flor linda. Boa tarde, Hernani, flor do deserto. Eu já estava com muitas saudades. Gosto muito de Deus e gosto muito da fala de vocês. Já está pronto... Menina, gosto muito da sua fala. Você já está pronta para o seu programa. Um Feliz Natal. Eu não tô pronta, não. Vitorino vai dar um programa pra ela. Não vai, não. A André já falou. Um monte de gente aqui na fila querendo programa. Pros jovens. Eu nem sou jovem, eu sou idosa já, gente. Que isso? Jovem é a Lívia Helena. Eu já tô velha. Vamos pro YouTube. Álvaro de Oliveira Dias, saudação. Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer, em Campo Grande. Você conhece? Já foi? Já sei de nome. Ele sempre manda. Então, tá tendo que ir lá. Campo Grande, Álvaro é botafoguense, ele bota Botafoguense. Ele bota o escudo Botafogo. Exatamente, vai lá visitar. Vou sim. salvar aqui esse nome. Vera Lúcia Leite, boa tarde, meus irmãos amados. Estava sentindo falta 2 semanas. Com gravação. Deram migué aí 2 semanas. Eu tive que viajar para São Paulo. Vocês foram para Suíça? Eu não fui pra lugar nenhum. Fiquei em casa. Sua irmã e sua mãe. Eu não fiz nada. Fábio Lira mandou coração. Flávia Barroca, eba, consegui entrar ao vivo. Que bom, Flávia. Bem-vinda. Márcia Roseto, boa tarde. Boa tarde a todos. Sou aqui do Espírito Santo. Tico e Teco, boa tarde, irmãos. Boa inspiração para todos. Marcos Guimarães, parabéns, vocês e o programa são ótimos, paz e bem com Jesus, obrigada. Denise Andrade, boa tarde, um ótimo Natal para toda a sua família, muito obrigada por compartilhar esses ensinamentos maravilhosos. Denise é do Maracanã, pediu oração, a gente vai colocar na lista. Eudineia Matos, feliz em ouvir-vos nesta tarde de dezembro, Feliz Natal com Jesus e Maria, de São Gonçalo. Rosemary, boa tarde, a irradiação a gente vai enviar. Maria do Carmo também mandou vários nomes para radiação, a gente vai colocar. Ariete, boa tarde, família da Rádio Rio de Janeiro. Maria do Carmo mandou mais nome. Sérgio Martiri, boa tarde a todos. Tânia Regina, boa tarde, amo esse programa, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. A Flávia mandou mensagem no WhatsApp e aí veio aqui e mandou a mesma mensagem. A Maria do Carmo mandou mais nome para radiação. Ela é que você é o personal spirit dela. É a Flávia. Paulo Roberto, like dado, o programa está ótimo. Super redundância, sempre é. Tamo junto, parabéns. Obrigada, Paulo. Cara, o que eu gosto é que o astral do grupo que frequenta aqui o Quintas, que trabalha com a gente está aqui desde 2017, melhorou muito, né? Não tem mais hate nenhum, só tem coisa boa. As pessoas vão melhorando através da irradiação, do trabalho, conhecimento da doutrina. Isso é muito bom, né? Tu vê o astral, todo mundo. Ditinha ficou boa, ficou doente um tempo, se recuperou, tá aí novamente na atividade. Tenho visto ela lá no Instagram, no Facebook. Todo mundo indo bem. Rogéria Tavares, no Natal em 2025 com o nosso mestre para todos nós. Isabel Smith mandou
boa tarde, pediu o nome da irradiação. Vera Lúcia, alma é imortal, vamos ser pessoas melhores nessa recordação. Tânia, Regina, boa tarde, meus queridos amigos. Agradeço, abraço grandemente a todos. Geni Elias, passando para dar meu like, gratidão. Deus abençoe suas vidas. A Daniele Batista mandou Yasmin é maravilhosa. Muito obrigada, Daniele. Ih, agora ferrou Yasmin, a vaidade dela. Não, eu não posso. Porque se eu tiver vaidade, eu tenho que trabalhar mais e a preguiça ganha. A preguiça é maior do que a vontade de ser vaidosa. Aí a vaidade fica no controle, entendeu? A minha meta eu não posso fazer nada. Nem tão ruim pra você não ter que me dar dica e me dar esporro, e nem tão bom pra não me pedirem pra fazer de novo. Eu achei que minhas dicas eram ótimas. É horrível. Não viu que a Flávia falou que é boa? Na vida, eu tento ficar ali no meio, entendeu? Pra não pedirem pra fazer de novo e também pra não ter as dicas do papai. Sua. A dica do papai. Desde pequenininha eu dei dica pra ela, Flávia. Ela não queria me ouvir. Não mas ela tá aí, ó. Eu quero no 6. Algumas ela pegou. Entendeu? No 6, pra mim é ótimo. Marilene Melciades, boa tarde, queridos. Mara Lourenço, Feliz Natal com Jesus. Nome para radiação a gente vai colocar. Daniele desejou feliz festa. Alexandre Menezes, boa tarde, irmãos. Maria de Fátima, Feliz Natal. Marcilene pediu pela família, a gente vai colocar na radiação. E ela é do Pará, que legal. Santarém. Daniele Batista, bora ajudar a rádio a chegar a 100 mil inscritos. Boa, Daniele, verdade. Vamos ajudar. Iracema Santos, boa tarde, filho e pai. Desejo muita luz para a família. E Adriana Souza, boa tarde. Ela é de Muriaré, Minas Gerais. Bom. A gente vai colocar o nome na irradiação. E no Facebook a gente só recebeu boa tarde. A Kátia Reis mandou boa tarde, amigos queridos. E Yasmin, sua linda, amo vocês. Muito obrigada, Kátia, também te amo. A Cris Duarte, boa tarde. A Sandra, boa tarde. Gedalva e Olga, boa tarde, meninas. Vamos para o Emmanuel? Vamos para Emmanuel. Cara, o Emmanuel não toma vergonha, ele é mais preguiçoso que você, hein? Cadê ele Emmanuel? Cadê Emmanuel? Eu aprendi com ele. Cadê Emmanuel? A única coisa que eu aprendi com ele foi fugir. Tudo o resto que ele tentou ensinar, eu não peguei. Só isso. Vai lá. Porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras do monstro que eles próprios criam. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam no conforto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem pouco a pouco envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Mas, todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhação e reverses, dentro dos quais atingem fins integralmente contrários ao que se propunha realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeavam vaidades e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei do amor, que ela te descortina o coração. Porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que todas as mentiras e todas as vaidades serão confundidas. Se você pega uma passagem dessa que Emmanuel trouxe, você percebe que a maioria das grandes potências, dos grandes cientistas, dos grandes filósofos da humanidade não eram terráqueos. E esses povos são provenientes, nasceram com essas filosofias, com essas ideias tecnológicas, esses estados, como ele fala no início, foram criados através de guerra, mas é tudo de fora do planeta. Capelinos. Os capelinos, eles trouxeram um conhecimento, uma evolução tecnológica e filosófica muito grande, mas a gente não pode esquecer que eles só vieram exilados porque eles não tinham amor. Sim. Então, muitas guerras, armas nucleares, guerras que a gente continua vendo até hoje, etc., são criados, né, intolerâncias, né,
por capelinos, por espíritos que não são daqui do planeta. Olha que coisa louca, como a gente vê até hoje, qual o preço, né? Qual o preço da evolução? Sem eles, nós não conheceríamos o Deus único. A gente não conheceria um monte de coisa. Na realidade, assim, o que acontece? A evolução, assim como na natureza, de uma forma geral, ela precisa acontecer de uma forma natural. A gente até ensina, etc., mas ela tem uma regra natural e ela precisa ser espontânea, porque como o grande trunfo da questão faz parte de você convencer as pessoas, da pessoa fazer essa virada de chave, dela interiorizar o conhecimento, né, o aprendizado. Cada vez mais a gente estuda sobre a questão do aprendizado para as crianças, como a alfabetização é uma virada de chave, né, como você tem que interiorizar aquilo. E isso, ele é um processo individual que é muito espontâneo e que depende muito daquela energia. Você precisa ir atrás, você precisa buscar, né? E para você ter essa força suficiente para sair da inércia, porque a inércia é uma lei. É a motivação. Porque a inércia é uma lei. Então, para você ter força suficiente para sair dessa inércia, algumas coisas, alguns fatores do meio, né? Algumas atitudes acontecem para que você saia em prol daquilo ali. Porque senão você tem a tendência preso, a ficar inerte, né? Então, tem duas formas. Ou alguém vai aprender e vai te ensinar, seja através da força, do trabalho escravo, da obrigação, da mãe exigindo que a criança vá. Você gosta muito de dinheiro, assim, segurança, de meios, te manipulando, etc. Ou vai ser através da troca de experiências. Alguém tem mais experiência, alguém tem mais conhecimento, alguém tem mais alguma coisa, e aí ela vai obrigar você. Seja pela força, seja pela manipulação, seja pelo contato de você conviver, e aí de repente você olha e fala, pra ela dar certo, pra mim não, o que ela tá fazendo, né? Mas é a troca de experiência. Ou através se for de uma forma natural, se ninguém tiver esse conhecimento, né? No caso, antes dos capelinos vierem, vai ser através da escassez. Então, a gente vai fazer com que todos os recursos acabem. E aí, quando não tem recurso nenhum, você precisa ser mais criativo. Sobrevivência. E fazer alguma coisa para você sobreviver. Então, teriam duas formas no planeta Terra. Ou o homem ia aumentar a população, a ponto de realmente esgotar a comida em todo lugar, para ele começar a plantar, para ele virar, né, sedentário. Exatamente. E aí ele conseguir. Porque aí, o primeiro passo é virar sedentário. Porque a partir do momento que você tem uma casa, um lugar físico, você começa a construir coisas. Se você vai trocar de lugar o tempo inteiro, não tem sentido você construir nada, né? Você vai desmatar tudo. Você vai desmatar, exatamente. Então, a primeira coisa é virar sedentário. Depois disso, qual é o segundo passo grande da evolução? Aprender a escrever. A escrita é muito importante. A escrita define quando começa a nossa história. Por quê? Porque não dá você acumula o conhecimento. O tempo inteiro eu ter que reinventar tudo aquilo ali. Recomeçar tudo de novo. Eu preciso ter uma forma de passar o conhecimento para frente. Exatamente. Até para eu mesmo, em cada encarnação, eu continuar meu trabalho. Eu pegar de onde eu parei, né? Por isso que o povo judeu hoje em dia é um dos povos mais intelectualizados, tecnológicos. Por quê? Porque eles passam muito bem esse conhecimento milenar deles, né? Sei lá, 5, 6 mil anos de filhos para o pai, né? Você vê que os judeus, a maioria, têm profissões ligadas a profissões familiares. Sim. Eles assumem, então eles têm essa dinâmica de transferir muito conhecimento dentro da própria família, conhecimento intelectual. E esse capital intelectual é o que leva ao que eles têm hoje. Porque faz com que você consiga cada vez mais andando um degrau, né? Você não precisa recomeçar. E isso é o mais complicado quando a gente vai falar, por exemplo, sobre cultura negra e sobre os povos, né, que vieram. O mais complicado é isso, porque eles não são herdeiros de nada. A gente separou, a gente misturou, a gente destruiu a essência, né? A gente tornou eles... tô falando a gente... A eugenia, né? Queria nessa encarnação vinha assim, né? Tinha que acabar aqui no Brasil, incentivava essa miscigenação por causa disso, para acabar com a raça, né? Eles achavam que tinha que embranquecer. Essa era a ideia, diferente dos Estados Unidos, que separaram. E acaba que você tem uma cultura negra muito mais forte. Nos Estados Unidos. Exatamente, muito melhor, assim, né? Um orgulho. Um orgulho, um reconhecimento. Uma coisa extremamente importante, porque a gente precisa construir negros herdeiros, né? Mas lá é mais duro o embate, né? É mais duro. Talvez aqui eu acho que eles sofreram um pouco mais, na minha opinião, nessa questão racial,
Porque, no fundo, depois da O escravidão... apartheid lá era claro, né? O apartheid, né? Então, E aqui nem tanto. aqui nunca Mas teve. eu concordo com você, é isso mesmo. Mas a gente precisa O- tornar herdeiros, né? Transmitir conhecimento é o grande poder De todas as raças. todas as E é raças. isso que faz a diferença. De toda a sociedade, de todo o país. E o Brasil ainda não tem essa cultura forte de transmitir conhecimento, transmitir... E a globalização também deu uma problematizada nisso, porque a gente acaba importando, né? É. A cultura de uma forma geral. E aí, mas sempre foi assim. Desde a década de 70 a gente importa a as gente coisas. importa. É. E isso também Principalmente dá nos Estados Unidos. uma prejudicada no contexto, assim, né? Porque a gente perde unidade nacional, enfim, enfraquece. Mas independente disso. Então, o segundo passo é você começar a transmitir conhecimento, você começar a E evoluir aí outra nesse forma que sentido. o plano espiritual vê é o seguinte, ele tenta colocar nas famílias espíritos mais elevados convivendo com espíritos menos elevados. Para poder transferir o conhecimento espiritual entre eles. Então, os capelinos, eles vieram para cortar um pedaço de avançar. tempo. A gente ia demorar muito mais. É claro. E muito provavelmente a gente ia chegar nesse estágio que a gente está também. Porque, assim, a construção do sentimento, ele é uma construção muito difícil. E aí a gente começa a querer buscar sensação, a gente começa a querer buscar instinto, né? A gente começa a olhar para o outro de uma forma que não evoluiu tão rápido, de uma forma como objeto, como sem valor. Então, escravizar. a gente acaba chegando também, né? Só que ia demorar muito mais. Então, não é bem o preço da evolução, faz parte, assim, do processo, né? Mas nós não tivemos guerra nuclear no planeta Terra ainda. Mas imagina se tivesse. Em Capela foi isso. Mas eles aprenderam. Porque eles já vieram... Mas imagina o sofrimento que é uma guerra nuclear. Anos. Aí os anos que a gente pulou trazendo eles, Regride. a gente Regredir. ia ter, de qualquer maneira, né? Porque... E a gente vê isso claramente nas famílias, né? Você vê, tem 3, 4 irmãos, eles chamam de ovelha negra, né? Mas não é ovelha negra, na realidade é um espírito menos evoluído. Que você tá resgatando. Que você está resgatando ali. E outra coisa, né? As primeiras encarnações, né? André Luiz fala isso bem na entrevista lá do Anuário Espírita, 1964. Ele diz que a grande parte dos espíritos, ele fala em 20 bilhões de espíritos na erraticidade, esperando uma oportunidade de encarnar em idade racional. André Luiz usa esse termo. Idade racional é que pode encarnar num corpo humano. Sim. Então tem outros que estavam na portinha ali, mas ainda não conseguiam encarnar num corpo humano. Então, na idade racional, ele diz que tem 20 bilhões de espíritos, 1964. E a população do planeta Terra era de 5 bilhões. Então, no fundo, tinham 25 bilhões de alunos para frequentar essa escola. O Enem era 5 para 1. Um encarnado e 4 no plano espiritual. Hoje, nós temos 8 bilhões de encarnados. E dizem que o planeta chega no máximo a 10 ou 12 bilhões, depende. Em grande parte do planeta, a população já está caindo. Sim. Na Europa inteira, né? Aqui no Brasil, a gente já começa a ver um decréscimo de encarnação. Se vai reduzir as vagas, ou se vão reduzir as vagas e continuam nascendo espíritos para encarnar, o que tem que fazer? Você tem que aumentar o tempo de vida. Se você tem 3, você tem que colocar seu filho para estudar e ele não tem muito tempo de vida, você bota ele para um horário integral. Você vai ter que estudar mais tempo, tem que ficar mais tempo na escola para aprender o que você aprenderia em 3 encarnações. Então faz todo sentido se a gente está reduzindo a população no planeta. Mas eu acho também que isso tem uma conexão com o fato de que agora as encarnações vão ser mais proveitosas. Mais longas. Eu acho que as pessoas já têm uma maturidade maior para ter uma encarnação mais longa, porque também não adianta um espírito que não tem maturidade, que vai acabar indo para o suicídio, ou que vai se destruir, ou que vai, entendeu? Mas eles vão ser exilados. Então, é isso que eu tô falando, eles vão ser exilados. Então, quem ficar aqui vai ter uma capacidade maior de aprendizado. Então, você consegue e vai ter que usar mais tempo esse aprendizado. Exatamente. Aí eu acho que vale mais a pena você manter, porque antigamente, quando a pessoa não evoluía quase, quando ele passava às vezes a encarnação inteira ou só fazendo besteira ou estagnado, pra que eu vou dar mais tempo de vida pra ele? É melhor ele voltar mais rápido pra ele já passar, exatamente, ele já passar pelo problema, já refletir, já é socorrido e a gente manda de volta, né? É isso aí. Como a gente tá entrando no
Planetas de regeneração, a gente está aqui para regenerar, para aprender, para estudar, né? Então, já dá para a vida ser maior. Então, a tecnologia ela tem que evoluir, a ciência tem que evoluir, a medicina tem que evoluir para você nascer e viver mais tempo. E outra coisa também que eles dizem, né? Que a infância vai ser menor. E vai pegar uma puberdade mais rápida. Porque justamente a gente não precisa mais de tanto tempo. Os 7 anos que você vivia tinha uma mentorização individual para cada criança até os 7 anos de idade. Imagina o trabalho com isso. E aí o que vai acontecer? Vamos viver mais tempo, estudar mais tempo. Aí você falou, a globalização, a internet é levar o estudo para todo mundo. Para todo mundo. Ontem eu fiz aquela TV Chico Xavier, anteontem, não me lembro se foi ontem ou anteontem, acho que foi anteontem. Cara, entra, sei lá, 3 mil pessoas. Onde que eu vou fazer uma palestra, 4 mil pessoas e fica gravado lá, as pessoas continuam vendo e mandando. Eu vou numa casa espírita, 100, 150, 80 pessoas. É muita diferença. Então, a amplitude. Eu fui para o Nordeste há pouco tempo, né, para o trabalho, chegou lá, o cara me conhecia. Nem imaginava um médico, veio falar comigo, seu Hernani, eu vejo suas palestras, você tem um programa no Quintas do Evangelho. Cara, enquanto eu estava fazendo as palestras só aqui dentro das casas, fora da internet, era outra amplitude, cara. Então a tecnologia também vai ampliar. Você está em casa, não gosta de sair, é meio antissocial, assiste as palestras. Liga na rádio o dia inteiro. Quantas desobsessões não são feitas com a rádio, Herminho? Cara, eu me lembro que eu fazia culto no lar, quantas vezes a gente recebeu mensagens do espírito que estava lá no culto do lar, que ele aprendeu lá em casa o que era reencarnação. Sim, muitas. Muitas. Eu não tinha ideia do que era reencarnação. A mulher que perdeu a filha, que botou para fora de casa, vou ter chance de receber ela? Eu falei, vai. Por quê? Porque eles não sabem. Quando você fala na rádio, quando você fala na televisão, quando você fala num programa desse, você amplia a possibilidade de espíritos que estão desencarnados também entender o que é reencarnação. Porque para ele é mais fácil do que o evangélico encarnado ou o católico. Porque ele já sabe que não morreu. Sim. Ele já sabe que não morreu. 50% ele já sabe. Sim. O outro 50% ele liga os pontos e fala, mas é verdade. Por que eu não estou encontrando as pessoas que eu gostava aqui? Onde é que elas estão? Elas estão reencarnadas. Então é muito interessante a tecnologia para você divulgar, para você transferir esse conhecimento. A gente fala da reencarnação aqui dentro da rádio, dentro de uma casa espírita, parece uma coisa muito trivial, mas não é. Para muita gente é uma revolução isso. Imagina você trocar de sexo, de cor, de raça, de possibilidade, de paz, de família, e entrar no detalhe do que é realmente a reencarnação, do que você precisa aprender. Temos 1 minuto e meio, Yasmin, para você terminar. Pra mim não, tá todo mundo com saudade de você. Não, a sua finalização é sempre muito melhor do que a minha finalização tá todo mundo acostumado já. Ninguém, Fora não. Quem vai nas palestras. Você é o personal spirit da galera. Não, eu acho isso. Eu acho que se você está preocupado, triste, acha que não está trabalhando, liga na rádio, liga nas casas espíritas, liga no assunto, leva isso para dentro da sua casa. É a primeira coisa. Já vai afastar os espíritos preguiçosos do seu lado, né, Hermin? Esses já vão sair. E tentar melhorar o sono, né, cara? A gente vê ainda que tem muita gente espírita que sabe que tem que reconciliar com o inimigo. O que é melhorar o sono? Reconciliar com o inimigo. A gente perde o sono porque tem muito inimigo no plano espiritual e a gente não quer encarar de frente o perdão e as dores que nós temos. Não tenha dúvida. Todos os problemas que a gente tem de insônia estão ligados intimamente a você não encarar os problemas que você provocou no passado. O problema que você provocou no passado ou foi com alguém ou foi com você. Não foi com Deus. Só existem 3 entidades no universo que são eternas. Deus, você e o próximo. Então é rezar pelo próximo, tentar amar, pedir perdão e evoluir. E auto-perdão também. Só isso. Também é acabou. Importante. Obrigada, gente. Um beijo. Semana que vem minha mãe tá aqui. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.